querido aluno, seja bem-vindo. É um grande prazer e alegria compartilhar com você aprendizados, experiências e conhecimentos de coaching para que você possa alcançar resultados extraordinários com qualidade de vida, sucesso e felicidade. Eu sou Cláudia Sigolo, Master Coach, mediadora de conflitos e facilitadora das constelações familiares, aqui com você nestas 8 mega super blaster aulas que transformará a sua vida para melhor. Nós sabemos o quanto é desafiador cumprir as tarefas do dia a dia, seja na profissão, empreendedorismo, negócios, na família, em casa, nos estudos, um novo curso, um novo idioma, no lazer, com os amigos. E eu acredito verdadeiramente, profundamente, que este programa que elaboramos para você vai reorganizar melhor a sua vida, vai te dar um autoconhecimento, à luz da inteligência emocional, você vai passar a se conhecer melhor, porque através desse autoconhecimento, dessa relação intrapessoal que você vai ter com você, você pode gerenciar melhor suas emoções. Afinal, quantas emoções no dia a dia emergem no nosso cotidiano? Como às vezes a baixa autoconfiança, a falta de foco, a falta de planejamento. E nós vamos aprender aqui que tudo isso é interferências. E vamos aprender a minimizar essas interferências e maximizar o nosso potencial. O nosso propósito aqui não é que você mude completamente a sua essência, não é que você mude completamente sua essência, e sim que você possa utilizar de toda a sua capacidade, habilidade, competência no que você já tem, porque eu acredito que você possua essas capacidades, porém, muitas vezes está desorganizada e nossas emoções, quando nós não sabemos gerenciá-las, elas nos atrapalham, né? Toda emoção, aquelas que nós atribuímos que sejam ruins e aquelas que nós atribuímos que sejam boas, todas elas têm um propósito na nossa vida, né? É como se eu dissesse para vocês, uma pessoa que ela fala gritado, por exemplo. Falar gritado não é bom. Porém, tem uma utilidade falar alto, o grito, mas tem uma utilidade num outro contexto. Por exemplo, se aqui agora começa a ter um alarme sonoro de incêndio, se tocar o alarme de incêndio, querido aluno, eu vou começar a gritar, né? Socorro, socorro! Então, o meu grito vai ter uma utilidade. Então, é isso que nós vamos aprender com esse programa. Nós vamos aprender quando utilizar uma emoção ou um comportamento que nós atribuímos que não seja tão bom para nós, ok? Vocês vejam, muitas vezes uma pessoa ela pode estar, no exemplo do planejamento, 0 planejador ou 10 planejador. Então, a pessoa que ela está 10 planejador, ela não realiza no dia a dia dela. Ela planeja, 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 planeja e acontece muitas vezes a não execução do planejamento de vida dela, dos projetos dela. Então, ela sempre começa um projeto e não termina. Então, feitas as considerações iniciais do nosso programa, do objetivo, do nosso propósito, nós vamos trazer o estudo da fórmula da performance para vocês, ok? Performance é igual a potencial, que é o P, menos interferências.
Num primeiro momento, aqui já nós vamos estudar alguns exemplos de interferências que acontecem no nosso dia a dia e num segundo momento nós iremos estudar todo esse potencial à luz do desenvolvimento da inteligência emocional, ok? Quem nos trouxe esse estudo da fórmula da performance foi um estudioso que foi o Timothy Galway, que é o mais chamado como Tim Galway. Na década de 60, ele foi treinador de tênis e ele observando a jogada dos tenistas, mesmo os tenistas com a melhor performance física, né? Eles tinham uma performance física boa, porém algo limitava eles, algo fazia com que eles não ganhassem os jogos ou que houvesse uma queda no desempenho deles. Então o Tim trouxe para o comportamento dos jogadores a fórmula da performance, tratando performance como desempenho. No livro de vocês estão vendo aí o significado de performance como desempenho. E é neste significado que nós iremos trabalhar aqui, ok? Sempre é desempenho, no caso, igual a potencial menos interferências. Ora, se eu tiver muitas interferências, então, na minha vida, e tenho potencial, mas as interferências são maiores que o potencial, eu tenho uma baixa performance, ok? Então, se eu sempre faço as coisas do mesmo jeito, eu tenho resultados ordinários, eu tenho resultados comuns, porque minhas interferências estão altas. E se eu tenho um potencial alto e tenho as interferências baixas, minimizadas, porque nós não podemos zerá-las, ok? Lembrando que todas as interferências têm um aprendizado na nossa vida, elas trazem aprendizado para nós. Então, se eu tenho esse potencial maximizado, eu vou ter uma performance positiva. E essa performance positiva é que dará uma maior qualidade de vida, um sucesso, projetos concluídos e, consequentemente, felicidade, ok? Na fórmula da performance, quando nós tratamos das interferências, é o que ele chama de self 1, que é o pior de nós. Então, as interferências que acontecem no nosso dia a dia é chamado desse personagem, que é o self 1. É aquela voz que fica com você dizendo assim, você não consegue, você não pode. Ah, você acredita que você vai realizar esse projeto? Você acredita que você vai conseguir? Então é aquela voz que fica no teu dia a dia, ai, o seu dia não dá para nada. Então, para que a gente entenda melhor esse self 1 e saiba lidar melhor com ele, nós vamos, aqui nesta aula 1, tratar de 2 exemplos de interferências e que uma delas começa aí, você está acompanhando no seu livro, que é a falta de foco. E o que é foco? Foco é quando eu dou uma atenção a uma tarefa de cada vez, uma tarefa específica. Então, se eu percebo que eu tenho falta de foco, é necessário que você olhe para dentro de você. E olha, querido aluno, uma grande dica, se você tem se percebido multitarefa, sabe aquela pessoa que fica ao telefone, o computador ligado, assistindo a alguma aula, por exemplo, e empurrando o carrinho de bebê e ainda, talvez com mais alguma coisa ligada, seja o fogão, seja a televisão. Gente, por favor, esse comportamento é um comportamento que tira completamente o seu foco.
Então, eu convido você a deixar de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. A própria neurociências nos traz nos estudos que quando nas experiências que as pessoas vão com os eletrodos, né, fazer mesmo essa experiência e executar muitas tarefas ao mesmo tempo, os neurotransmissores, eles não se ligam, eles não se reconectam, ok? Então, fica essa dica aqui para vocês. Uma outra atividade prática que tem aí no livro de vocês é o diário de bordo. Gente, o diário de bordo, ele deve ser feito, é recomendável você fazer todos os dias, ok? Aí você pode me perguntar, quantos dias eu devo fazer? Como eu devo fazer? Então eu oriento você, querido aluno, a realizar o diário de bordo por escrito. Pegue aí o seu rascunho, o seu caderno, faça por 30 dias, por 60 dias. O diário de bordo é um acelerador de resultados. Ele vai te dar muito mais foco no dia a dia, vai te dar comportamentos de ressignificação, enfim, ele tem muitos benefícios para você. A primeira pergunta do diário de bordo é: por que valeu a pena viver o dia de hoje? Então você vai colocar, valeu a pena viver o dia de hoje porque eu tive uma conversa com o meu líder, valeu a pena viver o dia de hoje porque eu saí com o meu filho, valeu a pena viver o dia de hoje porque eu consegui fazer uma realização de uma aula, enfim, é porque valeu a pena, é o teu reconhecimento para você mesmo. A segunda questão é, se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, algo que eu não gostei, algo que não me agradou, o que eu faria? Então, esta é uma pergunta poderosa. Não é para você se arrepender, querido aluno, e sim para que você possa dar outro significado. Se você disser assim, lá na sua escrita, eu teria me comunicado de uma forma diferente, assim, então você passa a fazer dessa forma, ok? A terceira questão do diário de bordo é um mini planejamento diário. São 6 ações que você irá fazer amanhã. Você anota essas 6 ações, mas não são somente meras ações. Você vai fazer as ações e vai colocar alguma competência comportamental diferente, mais de engajamento nisso. E a quarta atividade do diário de bordo é você fazer, se você quiser, que é uma meditação para que você tenha um sono repousante, reconfortante, que você restabeleça suas energias para o próximo dia, ok? A segunda interferência é a falta de planejamento. A segunda interferência, então, que nós estamos estudando aqui é a falta de planejamento. Ora, vocês já viram aquele ditado que diz assim, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Não. Querido aluno, então esta interferência, que é a falta de planejamento, ela pode ser minimizada com o teu planejamento de vida, como você deseja estar daqui 5 anos, como você deseja estar daqui 10 anos, ou melhor, um pouco antes, como você deseja estar daqui 2 anos. Então, quando você obtém as suas respostas, você começa a pensar, poxa, eu quero daqui 5 anos estar formado, ter feito meu curso superior, a minha graduação, a minha pós-graduação, um idioma. Então eu convido você a perceber que o que você precisa planejar e executar agora para que daqui 5 anos você colha estes frutos desse diploma, dessa graduação, dessa grande conquista. E nós temos aí, para o seu planejamento,
uma grande atividade que é a roda da vida. A roda da vida está aí no seu livro, que você vai colorir. Então, a minha orientação para você é a seguinte: você tem várias casas da roda da vida: família, lazer, trabalho, espiritualidade, criatividade. Você vai colorir de uma cor o seu estado atual. É como você está hoje. Qual a atenção que eu estou colocando para a família? Se você estiver, por exemplo, com atenção 5, você vai colorir de 0 a 5. E para o trabalho? Para o trabalho eu estou dando toda a minha atenção de 0 a 10. Para o lazer, de 0 a 4. Então, você vai colorindo. Você vai perceber que fica como fosse o pintadinho lá, né, o colorido, seria uma roda, um círculo. Porém, se você atribuiu nota 5 para a família e 10 para o trabalho, você concorda comigo que quando você passar a caneta para colorir, essa roda ela não vai girar numa fluência, né? Numa fluidez, porque você imagine que esta roda tem energia na ponta. E esta ponta, até ela subir de novo para o trabalho, há um grande desgaste. Então, o seu estado atual da roda da vida, desta ferramenta de coaching que está sendo apresentada a você, tá? Ela vai te dar um panorama visual de como você está dando atenção no seu planejamento hoje, ok? Aí você vai traçar um planejamento. E no teu planejamento você vai dizer para você próprio: será que eu não estou dando pouca atenção para a família? O que eu posso fazer para me planejar e reorganizar para que a minha roda da vida flua de uma forma mais intensa, mais uniforme, ok? Uma segunda interferência é a falta de organização. A falta de organização, ela tira energia de nós. Tudo que é organização se refere ao nosso ambiente. Ambiente inclui a casa, o sono, a alimentação, a forma com que eu me alimento, como eu me alimento, o trabalho, as gavetas do trabalho, as gavetas de casa, todos os armários, enfim, essa organização. Então, vocês imaginem que se as gavetas de casa estejam desorganizadas e você vai procurar uma tesoura de bolinha azul e você não acha essa tesoura de bolinha azul, mas você precisa, porque seu filho precisa levar na escola, porque tem uma prova, um trabalho. Imaginem, se a sua casa não estiver numa organização fluida, isso gera uma emoção desagradável, você fica em tensão, você pode ficar em ansiedade e essa é uma grande interferência que nós precisamos minimizar e resolver. Então, a dica aqui para você é: arrume suas gavetas. O carro também é o ambiente, lave seu carro, deixe mais fluido, as gavetas do trabalho, enfim, aonde você passar no ambiente que esteja mais organizado para minimizar essa interferência.